Nossa palestra de hoje tem o tema Evangelizando através de capelania hospitalar. Eu quero mostrar para vocês o que é capelania hospitalar e como o hospital é um campo missionário. E como você pode fazer para chegar lá e levar o amor, o consolo, a esperança de Deus àquelas pessoas que estão sofrendo no seu leito de enfermidade. Capelania hospitalar é um ministério que vai medicar a alma do paciente. Muitas pessoas podem cuidar das doenças do corpo. Algumas cuidam de algumas doenças da mente. Mas lá no fundo da alma, lá no fundo do coração, ninguém mais chega, a não ser a palavra de Deus e a pessoa de Jesus, que transforma vidas, que dá razão para viver, que dá sentido, esperança e traz vida eterna, vida para sempre. Capelania Evangélica é um ministério, é um projeto do coração de Deus. Não nasceu da cabeça de um homem, não tem estratégias puramente humanas, mas em tudo procuramos descobrir o que Deus tem para nós por meio desse ministério tão frutífero. Em Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36, diz assim: Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cada vez que nós vamos estar visitando, consolando, levando esperança a uma dessas pessoas que estão sofrendo numa situação tão difícil da vida, estamos também fazendo isso a Jesus, por Jesus, em Jesus, no amor dele somente. Existe necessidade de capelania hospitalar? Com certeza existe muita necessidade. Os hospitais estão cheios de pessoas cansadas, sobrecarregadas, deprimidas, oprimidas, se arrastando pela vida e buscando algo mais. Estão frustradas, já bateram cabeça por todos os lados e descobriram que não existe esperança que lhes dê razão para viver e que lhes ajude a enfrentar os problemas do dia a dia, a não ser na pessoa de Jesus. Jesus disse assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Como é bom poder buscar e encontrar em Jesus descanso, quando estamos cansados e sobrecarregados. E como a vida moderna nos deixa assim, totalmente exaustos de carregar as nossas pesadas cargas. Mas na pessoa de Jesus nós podemos encontrar esse lugar seguro, essa rocha firme e depositar nele as nossas cargas, as nossas tristezas e frustrações também. Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Compaixão é uma palavra interessante. A Bíblia não fala que Jesus teve dó das pessoas, teve pena das pessoas. Porque quando nós nos sentimos assim, nós falamos, alguém tem que fazer alguma coisa. Tem que mudar essa situação tão difícil. Olha, o governo tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, mas eu só vejo e passo ao largo. Jesus se compadeceu, compadeceu-se nas entranhas, sofreu com aquelas pessoas que estavam sofrendo. Isto é compaixão. E ele chegou ao lado delas e ministrou o coração delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Muitas vezes, com a minha equipe da capelania,
no meio das nossas reuniões, nós temos sempre reuniões de educação continuada, sempre continuamos aprendendo. Muitas vezes eu paro e pergunto a elas: quem você era? Quem você é? O que você seria hoje se você não tivesse conhecido Jesus? E o que Ele fez na sua vida? Como nós precisamos, no meio da nossa correria, muitas vezes, depois de muitos anos de igreja, nós nos sentimos muito fortes, muito espirituais. Colocamos os nossos saltos altos religiosos e nos sentimos melhores do que os outros. E quando nós chegamos para evangelizar alguém, nós temos que tirar os nossos saltos altos. E temos que nos lembrar de que, sem Jesus, nós seríamos talvez iguais àquelas pessoas que estão ali se arrastando na lama, ou piores do que elas. Só a pessoa de Jesus fez a diferença nas nossas vidas. E essa mesma pessoa, e que pode fazer diferença na vida de cada um que o busca, como nós temos, a partir dali, desse reconhecimento, a certeza de que nós temos uma mensagem a transmitir. Nós temos uma pessoa a anunciar. Nós vamos deixar de anunciar a nossa religião, a nossa religiosidade, os nossos sims e nãos de cada igreja. Mas nós vamos focalizar a nossa visão numa pessoa, a pessoa que nos salvou, que nos transformou, que nos deu vida, que nos deu razão para viver, que encheu de qualidade, de amor, de alegria a nossa vida. E nós podemos transmitir esse Jesus. E é isso que nós vamos fazer dentro dos hospitais. Pela misericórdia nós somos salvos. E como é difícil entender isso. No nosso orgulho, nós sempre procuramos uma pontinha de razão para nos enaltecer e falar: olha, eu fui salvo porque eu merecia. Afinal, eu não era tão ruim assim. Tinha algumas coisas boas em mim. Mas a Bíblia fala que nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E quando nós nos lembramos disso, que Deus veio ao nosso encontro em meio à nossa miséria, em meio à nossa podridão, à nossa pecaminosidade, à nossa pequenez, quando nós tomamos conhecimento e nos relembramos disso, nosso coração se enche de gratidão ao Senhor. Nosso coração se enche de tanto amor por Ele, que quer conhecê-lo a cada dia mais. E quanto mais nós o conhecemos, mais descobrimos quanto Ele pode estar conosco e resolver os nossos problemas mais complexos, mais profundos. E quanto mais nós o vemos, mais nós desejamos viver para servi-lo, para obedecê-lo. É uma reação natural da gratidão, de alguém salvo pela misericórdia, tirado do meio da miséria somente pela graça, pela misericórdia do Senhor mesmo. Nós somos tesouros em vasos de barro. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. A Bíblia fala: temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não temos por que nos orgulharmos de nós mesmos, mas a cada dia nós reconhecemos como somos frágeis, como somos pequenos, como temos toda a tendência a escorregar e a cair. Mas o Senhor, forte e poderoso, está dentro de nós, usando as nossas vidas apesar de nós mesmos. E quando nós chegamos perto de uma pessoa que está caída, exausta, aflita, arrasada ali no hospital, nós chegamos de igual para igual, falando: olha, o Senhor que me salvou, que tomou a minha vida da maneira como estava a sua, pode também salvar você e transformar você e encher você de paz e de alegria e de amor, como fez comigo também. Eu creio que evangelizar é compartilhar as boas novas, mas de uma maneira palpável, visível. Não é pregar teoria, não é colocar somente textos bíblicos pesados para que a pessoa não consiga entender ali. Alguém que nunca pegou uma Bíblia na mão,
talvez não entenda em princípio o que a Bíblia quer dizer, mas nós somos talvez a primeira versão da Bíblia que ela vai tomar conhecimento e entender. Moody dizia que dentre 100 pessoas, uma lê a Bíblia, as outras 99 leem a vida de um crente. Como as nossas vidas precisam estar sempre abertas, limpas, para serem vistas e lidas pelos homens, porque serão a primeira versão da Bíblia a ser contemplada por eles. Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Quando você conhece a Cristo como Salvador, Ele enche tanto o seu coração de amor que não dá para ficar mais parado, de braços cruzados, continuando a assistir simplesmente à igreja, frequentar simplesmente e ficar de boca fechada. Não dá, porque quem conhece a Cristo, quem bebe da água, que é a água da vida, que é Cristo, é uma fonte, torna-se uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não dá mais para ficar parado. Você transborda do amor de Jesus e quer contar isso para todo mundo. Ele nos salvou para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos consolados para consolar. É interessante observar que grande parte da nossa equipe de capelania passou por alguma tribulação muito grande. Ou ficaram enfermos, hospitalizados durante um bom tempo, ou acompanharam alguém muito querido que ficou enfermo ali também, hospitalizado, e sofreu a falta de alguém que estivesse muito próximo, consolando, sustentando, dando forças naqueles momentos de grande fragilidade e tensão. E são essas pessoas que nessas horas se aproximaram mais do Senhor, chegaram mais pertinho dele, que estão sendo consoladas para serem usadas pelo Senhor para consolar outras pessoas também, que estão sofrendo e passando por qualquer tipo de tribulação. A Bíblia fala que Deus nos consola em todas as tribulações para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, por qualquer tipo de tribulação. Ele nos dá a palavra certa para estarmos consolando. Nós temos nos trabalhos de capelania espalhados por todo o Brasil, hoje temos cerca de mais de 100 hospitais no Brasil, muitos no exterior também, pessoas que foram preparadas para o Ministério de Capelania, e temos ali reunidas mais de 100 denominações evangélicas. Não temos problema com as denominações, porque focalizamos em uma pessoa, na pessoa de Jesus. Essa mensagem que vamos transmitir. Quando a pessoa sai do hospital, ela vai escolher a igreja que ela desejar. Nós vamos dar no hospital um aconselhamento, um início de discipulado, para que ela tenha conteúdo bíblico suficiente para descobrir uma igreja que seja realmente bíblica. Mas ela vai procurar a melhor igreja, que seja realmente focalizada na palavra de Deus. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo." Na semana passada estava conversando com uma pessoa no hospital e ela falava assim: "Está tão escuro onde eu estou. Eu estou em trevas profundas, eu não sei que caminho seguir. Minha família parou totalmente de me dar apoio, não tenho nenhum suporte de ninguém. Eu estou totalmente solta na vida. Eu já tentei suicídio várias vezes e agora estou me encaminhando para uma nova tentativa, porque tudo está escuro ao meu redor." E eu pude apresentar a essa pessoa Jesus, a luz do mundo. Jesus falou: "Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Esse Jesus pode transformar a vida dessa pessoa como tem transformado a vida de tantas outras, iluminando, desmanchando as nuvens que estão ao redor da sua mente, da sua cabeça e mostrando a ela o caminho da vida. Jesus também disse: "Eu sou o pão da vida." E ele disse: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim,
como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Na evangelização, nós usamos muito uma palavra-chave. Nós ouvimos o paciente, descobrimos uma palavra que nos dê a ligação para a apresentação da mensagem, e essa passagem se torna natural, como parte da conversa. Uma vez eu estava conversando com uma senhora do pronto-socorro, uma paciente, e ela falou assim: por favor, me dê um pouquinho de água. E eu fui até a enfermagem, perguntei a eles se poderia dar água àquela paciente, e eles falaram sim, mas uma quantidade bem pequenininha. Voltei com um copo de água e aquela paciente disse: sabe, eu tomo um pouquinho de água aqui, preciso logo em seguida de outro pouquinho e essa sede não passa. Eu tomo água, mas a sede não vai embora. E eu falei: olha, eu quero falar para você de uma água que mata a sede da alma para sempre. E ali pude apresentar a Jesus como a fonte de água viva. E ela pôde beber dessa água e ter matado a sua sede para sempre. Medicando a alma com competência e coração. Muitas pessoas têm boas intenções e querem fazer trabalhos dentro dos hospitais. Muitas até entram nos finais de semana para distribuir literatura, orar com os pacientes, dar algum atendimento. Mas capelania hospitalar é mais do que uma visita de igreja. A visita da igreja faz parte do ministério de capelania, mas o ministério não se restringe a uma visita no final de semana. Capelania atua no hospital durante todos os dias da semana. Tem acesso a todo o complexo hospitalar, a todas as UTIs, a todos os isolamentos, a todo o pronto-socorro, 24 horas por dia. Por isso, nós podemos estar em contato contínuo com esses pacientes, levando a eles esperança, acompanhando a sua dor e alimentando-os a cada dia, fortalecendo-os com a palavra de Deus a cada dia. Nós temos certeza que nós estamos ali servindo não só o hospital, não só as pessoas, mas principalmente servindo ao Senhor. Por isso, precisamos fazer o trabalho da melhor maneira, com toda a competência, sem perder o coração, sem perder a sensibilidade, sem nos tornarmos técnicos demais. Usando o exemplo de Jesus, que andava entre o povo, sentia o drama das multidões e de cada pessoa em especial, e ia ao encontro delas para suprir as suas necessidades. Nós queremos estar imitando a Jesus também. Hospitais são campos missionários. Mais pessoas passam pelos hospitais do que pelas nossas igrejas. E isso é verdade. Só em um dos grandes hospitais de São Paulo passam por ano cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano. Você pode imaginar, na sua igreja passam tantas pessoas assim por ano? Eu creio que não. E são pessoas sedentas, famintas, perdidas, como ovelhas sem pastor, buscando o pastor que vai dirigir as suas vidas. Capelania é necessária? É muito necessária. Capelania atende o paciente no momento de grande fragilidade. Atende o paciente no momento onde ele está fazendo uma revisão de vida, está reavaliando a sua vida. Quando nós estamos com todas as nossas forças, com toda a nossa saúde, nós estamos correndo pela vida de um lado para o outro, fazendo 1000 coisas. Mas quando nós somos obrigados a ficar na horizontal, deitados sobre uma cama, a posição para onde nós mais olhamos, a direção é para cima, para o alto e para dentro de nós mesmos também. Nós olhamos para Deus. E nós olhamos para dentro de nós mesmos, diante de Deus. E começamos a refletir sobre os nossos valores, sobre os nossos atos. Começamos a repensar se aquilo que fizemos foi realmente o melhor, o que nós estamos deixando na vida. A enfermidade traz uma grande ameaça, ameaça da morte, a morte próxima. E diante da morte, nós repensamos realmente os nossos valores.
E a pergunta que sempre vem à mente de um paciente grave, principalmente, é: será que eu estou deixando alguma coisa? Será que a minha vida deixou marcas profundas? Será que eu marquei a vida de alguém? Ou será que a minha vida passou em branco e ninguém vai sentir falta de mim quando eu partir? O paciente está fazendo uma revisão de vida. Ele reconhece o vazio existencial. Tudo que ele fez, tudo que ele buscou, onde ele usou as suas maiores forças, talvez ele tenha chegado a nada. Portas sem saída, becos que não levaram a canto nenhum. E ele está ali totalmente impotente, sem poder se levantar para refazer tudo aquilo, mas está dali para frente, sabendo que ele está talvez indo ao encontro de Deus e o que ele tem a oferecer a Deus. E ele está buscando um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que possa perdoá-lo, tirar toda aquela culpa e dar a ele um novo começo, mesmo que seja um breve tempo de vida, mas cheio de esperança e de alegria e paz. O que a capelania traz de benefícios ao hospital? Os hospitais estão muito abertos e sabem da necessidade de um trabalho de atendimento espiritual aos pacientes. Mas muitas pessoas com boas intenções cometeram grandes erros e fecharam a porta para todos os outros que têm competência, mas que não conseguem mais entrar. Os hospitais descobriram já que quando existe um atendimento espiritual, não só ao paciente, mas ao funcionário, ao profissional da saúde, o hospital se torna mais humanizado. O relacionamento entre os profissionais muda, o relacionamento dos profissionais com os pacientes se torna mais humano, mais próximo, mais amigo. E eles querem, mas querem pessoas que estejam bem preparadas, equipadas e que saibam respeitar as regras de um hospital. Quando o paciente é atendido espiritualmente também, ele se engaja ao tratamento médico, ele aceita melhor o seu tempo de hospitalização. E isso é muito importante para o sucesso do tratamento. Gostaria de saber se, após a visita de algum capelão, um paciente pode ter se negado a receber um determinado tratamento, dizendo que Deus poderia curá-lo sem ele passar por todo esse sofrimento, né? De tomar algum medicamento ou quimioterapia, no caso. Eu gostaria de saber se houve já alguma rejeição. Quando nós preparamos os capelães e visitadores, nós sempre mostramos a eles que a medicina é um recurso de Deus para cuidado da saúde física dos pacientes. Então, nós sempre estimulamos o paciente a confiar no seu médico, confiar na medicação prescrita por ele e se engajar a todo o tratamento proposto por esse médico. Nunca o aconselhamos a se negar a fazer o tratamento. E trabalhamos uma teologia bíblica do sofrimento, mostrando que o sofrimento faz parte da vida, mas o consolo de Deus, a força de Deus em meio ao sofrimento, em meio à dor. Então, não pregamos uma teologia da prosperidade, ao contrário, uma teologia do sofrimento, mas mostrando o poder de Deus em meio ao sofrimento. Então, nunca houve o caso de um paciente, depois da visita de um capelão, se negar ao tratamento. Ao contrário, ele se engaja muito mais ao tratamento, coopera com o médico e com o hospital. E eu gostaria de saber como a capelania age com aqueles pacientes que negam a doença, que negam o tratamento. Como que vocês fazem, se já houve algum caso parecido? Infelizmente, tem acontecido muitas vezes. Temos atendido vários pacientes a chamado dos médicos, porque esses pacientes estão se negando a se submeter ao tratamento prescrito por eles. Há um tempo atrás, eu fui chamada por um médico-chefe da ginecologia, porque ele estava atendendo uma jovem de 22 anos com um tumor cancerígeno,
um câncer muito agressivo, já com algumas metástases, e o tratamento prescrito era uma quimioterapia rápida e forte. E ela, voltando à sua igreja e compartilhando com o líder da sua igreja sobre a sua situação, esse líder decretou que ela estava curada em nome de Jesus. E falou, olha, se você tiver fé, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar toda a medicação fora, não se submeter a nenhum tratamento quimioterápico, porque Jesus já curou você. E outra coisa, não se submeta a nenhum exame, porque seria falta de fé. E os médicos desse setor, inclusive esse chefe, estava angustiadíssimo, vendo que se essa paciente não fosse tratada, em breve estaria morta. E foi muito difícil o contato com ela. Tivemos ali um encontro de algumas horas com algumas líderes da sua igreja estavam juntas a ela ali, mas não aceitavam de jeito nenhum. E o triste é que não permitiam que os médicos fizessem sequer um exame para provar a ela que ela ainda estava doente. Nós temos sempre que afirmar ao paciente que cremos que Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade, em qualquer estágio da enfermidade, mas que Ele também usa a medicina para isso. A medicina é um meio usado por Deus para a cura física ou para, talvez, prolongamento da vida, quando não é possível a cura, e para conforto maior, alívio das dores, mas ela tem que se submeter a tudo isso. O máximo que eu consegui no caso dessa menina foi que ela se submetesse a um outro exame em outro hospital e depois de 15 dias voltasse com o resultado e aí se submeteria, talvez, ao tratamento. Mas é muito difícil lidar com essas pessoas. E é muito triste porque esses líderes pregam essa cura, mas quando a pessoa não é curada e continua desenvolvendo a doença, eles falam que ela não teve falta de fé. Então, além da doença, do estigma todo que ela carrega, ainda carrega uma culpa enorme. A capelania faz uma triagem e preparo de visitadores religiosos. E isso é vital. Tantas pessoas bem-intencionadas, mas se não houver uma triagem e um preparo, elas não estarão fazendo um bom trabalho dentro dos hospitais. E a capelania também oferece o controle de visitadores religiosos. Quem vai entrar, como vai entrar e para onde ele vai dentro do hospital, em que setor ele vai atuar dentro do hospital, evitando aglomerados, evitando que o paciente seja bombardeado por uma série de pessoas que estão ali continuamente falando a quem ele tem que contar novamente a sua história. Então a capelania organiza tudo isso e oferece um trabalho de qualidade e de continuidade no atendimento de cada paciente e profissional da saúde dentro do hospital. Laura era uma paciente que estava internada na psiquiatria do hospital. Ela estava ali já pela 4ª ou 5ª vez, uma professora, membro de uma igreja evangélica tradicional, mas ela estava totalmente desgastada nessa internação. Ela estava tão deprimida, tão angustiada e sem esperanças. Ela dizia, olha, eu tentei de tudo e o remédio não resolveu, todo o tratamento não resolveu, eu não sei mais o que fazer. Ela disse assim, o médico disse que eu preciso receber outra sessão de eletrochoque. Não vai adiantar nada. Tomei muitas aplicações, fiquei meses internada, saí daqui em dezembro e voltei em abril. O eletrochoque sozinho não pode resolver o meu problema, porque ele não é capaz de curar a minha alma. Aquela moça possuía em si mesma muitas condições de sair daquela situação, mas ela precisava de uma ajuda além da psiquiatria, além da medicação que estava sendo dada em conjunto com tudo isso. E o atendimento espiritual entrou junto com todo esse tratamento feito para ajudá-la na cura da alma. Ela possuía questões lá no fundo do coração, que nunca haviam sido mexidas. A medicina não mexe com profundas questões da alma. E ela precisava dessa ajuda. Foi muito bom dar a ela um versículo da Bíblia.
Quando a pessoa está deprimida, em depressão profunda, uma das características é que ela não tem capacidade de ler textos longos. Ela não se concentra, ela perde o fio rapidamente. E ali ela pode ler aquele versículo somente, muitas vezes. E aos poucos, com explicações, com ajuda, com oração, ela foi entendendo o amor de Deus, a graça de Deus e a profundidade e o poder da palavra de Deus para lidar com a raiz dos problemas que estavam trazendo aqueles sintomas de depressão tão profunda. E quando a raiz foi tratada, os sintomas se dissiparam. E é isso que a palavra de Deus faz. Traz à tona a real raiz do problema e trata profundamente e para sempre. Nunca mais a vi no hospital internada, graças a Deus. Capelania hospitalar é diferente de uma visita de uma igreja. Muitas igrejas, nos finais de semana, vão para o hospital para evangelizar. Capelania, como eu já disse, envolve o trabalho das igrejas, mas vai muito além disso. É um trabalho diário. Nós temos uma sala dentro de cada hospital e atendemos os pacientes tanto na sala, como a sala também serve como central de reuniões para encontro de toda a equipe e dali cada um, depois da devocional, vai para um setor do hospital. O capelão ou visitador, que faz parte da equipe de capelania, é visto como um profissional da saúde dentro do hospital. É considerado como tal pelos próprios profissionais da saúde e eles esperam de nós um comportamento adequado e compatível com um de um profissional da saúde também. Por isso, temos que fazer uma seleção e preparo das pessoas que vão fazer parte desta capelania hospitalar. Por exemplo, nós começamos com uma seleção, mas a seleção começa com uma divulgação sobre o que é capelania hospitalar, uma sensibilização das pessoas que estão interessadas no ministério. Nós começamos neste ano com 800 pessoas interessadas. Mostramos o ministério numa tarde e passamos pela primeira triagem. Para a segunda parte da seleção, nós tínhamos ali diante de nós 220 pessoas. Depois de mais uma parte de entrevistas nessa seleção, ficamos com 120 pessoas. Essas 120 pessoas fizeram o curso de capelania e agora estão sendo submetidas a um treinamento supervisionado, individual, por cerca de 50 horas. Cada pessoa dentro do hospital em contato direto com o paciente, mas acompanhado e apresentando relatórios diários, semanais e mensais. Depois disso, ainda existe uma entrevista para aprovação final. Provavelmente nós ficaremos com 40 a 50 pessoas aprovadas dentro da capelania. Lembre-se que nós partimos de 800 pessoas e ficaremos com somente 40 pessoas. Mas essas pessoas estarão dentro dos critérios da capelania, andando junto com uma mente igual, trabalhando numa mesma direção e satisfazendo as exigências do hospital. Quais são os fatores que nós levamos em conta nessa seleção? O perfil, levantamos o perfil dessa pessoa, o conhecimento bíblico, o equilíbrio doutrinário e a capacidade de ser ensinado. Pessoas que já chegam com um padrão rígido e falam, é assim e acabou, não aceito sugestões, eu vim para fazer o que eu acho que eu devo fazer. Essas pessoas não servem, porque nós, como capelães, respondemos pelos atos de cada pessoa que está na equipe diante da superintendência do hospital. Por isso, temos que ter pessoas trabalhando juntas, com uma mesma visão de capelania. Depois de selecionado, depois de preparado, o visitador ou o capelão se torna parte da equipe de capelania, mas o treinamento não para por aí. Além do curso, do treinamento individual, nós temos um processo de educação continuada, reuniões mensais, leituras de livros escolhidos,
palestras com autores de livros, com professores, com pastores, com médicos, e vamos sempre trabalhando a vida da equipe toda, crescendo, afinando o pensamento, afinando a visão teológica também, para caminharmos sempre juntos numa mesma direção. Com competência e coração, nós desenvolvemos muitas atividades dentro do trabalho de capelania, e é muito interessante conhecer essas atividades. É importante dizer que as atividades não são criadas simplesmente pelo nosso prazer, pelas nossas ideias, mas cada pessoa da capelania é orientada para, dentro do setor onde está atuando, observar as necessidades do setor e as oportunidades que existem naquele local também. Então, em cima disso, criamos atividades para suprir necessidades e usando isso como estratégias para a apresentação do Evangelho, usando as mais diversas maneiras de apresentar o Evangelho, a mesma mensagem, naquele local, de uma maneira muito específica e atendendo aquilo que a pessoa mais precisa. Gostaria de saber a sua opinião sobre o que é necessário para a implantação e conscientização da capelania em um hospital que não utiliza esse serviço. O trabalho de capelania é reconhecido diante do Estado, principalmente do Estado de São Paulo. É um direito que os religiosos têm de entrar nos hospitais e exercerem o trabalho de capelania hospitalar. A Constituição também garante a todos os ministros de culto religioso o direito de entrada em hospitais e presídios, tanto para a visitação aos pacientes e também aos presos, como também para fazer cultos públicos. Isso a Constituição determina que seja feito assim. Então, tanto hospitais como presídios não podem negar a entrada a esses ministros. Agora, capelania hospitalar é um trabalho instalado dentro do hospital. E sabemos que tem muitas igrejas já fazendo um trabalho, talvez 1 ou 2 vezes por semana, por 1 ou 2 horas, talvez no período de visitas, suprindo a necessidade daqueles que não recebem visitas, mas não é um trabalho oficial do hospital. O hospital simplesmente permite que essas pessoas entrem, mas não tem um compromisso com essas pessoas. O que nós fazemos? Quando nós assumimos um hospital a pedido da diretoria desse hospital, então nós confirmamos com a diretoria do hospital um contrato de trabalho voluntário de capelania hospitalar. O hospital nos dá uma sala e em seguida nós chamamos todas as pessoas que já fazem parte daquele trabalho e começamos a entrevistar cada uma delas e avaliar onde elas estão, como elas estão preparadas e depois ao curso de capelania hospitalar e ao treinamento supervisionado individual por 50 horas no mínimo. A partir disso, então, organizamos todo o trabalho e organização da distribuição de visitadores dentro dos setores do hospital. Firmando esse contrato com a diretoria do hospital, nós recebemos crachás do hospital e temos direito a entrar em todos os setores do hospital, em qualquer hora do dia ou da noite, mesmo em isolamentos, emergência, setores de psiquiatria, temos a chave desses setores também. Então, existe uma confiança do hospital no nosso trabalho. Isso também ajuda muito o hospital, porque todos os outros religiosos que querem entrar não são filtrados ou triados mais por alguém que não tem competência ou preparo para isso, mas eles mandam diretamente à capelania, que vai passá-los por esse processo. Fora isso, eles não vão entrar. Só os pastores que vão entrar para visitas eventuais a membros das suas igrejas. Então, se torna um trabalho muito mais sólido. Quando as pessoas vêm fazer os cursos conosco, cursos de capelania, o passo seguinte, depois do treinamento e aprovação, se a pessoa vem de outra cidade ou estado, nós fazemos contato com a diretoria do hospital daquela cidade, apresentando aquela pessoa e dizendo, olha, essa pessoa foi preparada por nós, está capacitada a atuar em capelania e pedimos que a diretoria desse hospital avalie a possibilidade de organizar uma capelania dentro desse hospital através dessa pessoa. E isso tem acontecido em muitos hospitais. Os diretores de hospitais querem visitadores religiosos, mas têm muito medo,
porque já sofreram muito com pessoas mal preparadas, que causaram grandes escândalos e por isso esses hospitais acabam fechando as portas para qualquer religioso. Quando vem um trabalho bem preparado, com competência e coração, eles abrem as portas e dão todo o apoio para essa capelania que se instala ali. Algumas das nossas atividades são na área social, na área emocional, recreativa e também educacional. Com o crescimento do trabalho de capelania, nós criamos uma Associação Internacional de Capelanias Hospitalares Evangélicas, a ACE, Associação de Capelania Evangélica Hospitalar. Essa associação tem como objetivo principal reunir as capelanias todas criadas a partir dos nossos cursos, tanto no Brasil como também na África, Nicarágua, Austrália, Espanha, Chile e começando agora na Rússia. Todas essas capelanias com a mesma visão, saindo do mesmo curso e Deus foi espalhando as pessoas para tantos países diferentes, levando a mesma linguagem, a mesma metodologia de trabalho. Todas essas áreas abrangidas são usadas como estratégias para a pregação do Evangelho. Não fazemos só a área social pelo social, mas suprindo necessidades e apresentando a pessoa de Jesus através do suprimento dessas necessidades. Capelania traz consolo e esperança. Não um consolo que passa quando a pessoa sai, mas um consolo que fica, porque quando a pessoa conhece a pessoa do Consolador, o Espírito Santo de Deus, ela passa a ser consolada continuamente, em comunhão com o Senhor. O que nós fazemos na área puramente espiritual, atendimento pastoral dentro do hospital? Visitação diária, leito a leito. Através do evangelismo e discipulado, nós levamos o consolo da palavra de Deus aos pacientes num acompanhamento contínuo. E por isso eu digo que é diferente capelania de uma visita de uma igreja. A igreja entra no hospital uma vez por mês ou uma vez por semana, tem aquele contato rápido e superficial e vai embora. A capelania fica todos os dias, participa de todo o sofrimento, dos momentos de alegria, dos momentos de grande tensão do paciente, da família, chora junto, se alegra junto, mas está presente em todos os momentos, até a alta ou até o óbito do paciente também. Então existe uma continuidade de acompanhamento. Fazemos também batismos, casamentos e aconselhamento bíblico dentro do hospital. Claro que para esses batismos e para os casamentos chamamos os pastores da capelania ou pastores amigos que atuam conosco eventualmente nesses casos. Casos de pacientes que estão próximos à morte e querem muito se casar e não tem como sair do hospital para fazer isso. Fazemos o casamento dentro do hospital, sobre o leito. Em outros casos de pacientes que estão, por exemplo, com casos de AIDS, e já estão também um dos parceiros no final da vida. Então, montamos uma cerimônia especial numa igreja próxima e o paciente muitas vezes vai até em cadeira de rodas ou mesmo na maca, mas é feito o casamento ali do jeito que ele gostaria. E ele não tem mais tempo e condições para ser atendido e ter o seu desejo realizado de outra maneira. Então, adaptamos diante da condição que existe naquele momento. Cultos, temos cultos diários dentro do hospital, tanto para pacientes como também para profissionais da saúde e funcionários do hospital. Só em um dos hospitais nós temos culto todos os dias na hora do almoço para os funcionários. E também promovemos a chamada desses funcionários que talvez não tenham tanto interesse assim em vir porque não sabem do que se trata pela primeira vez. Então, nós os convidamos a vir e oferecemos como presente uma Bíblia. Só que ele vindo 3 vezes, depois de 3 cultos que ele assiste, ele vai receber uma Bíblia na linguagem de hoje. A Sociedade Bíblica do Brasil, nossa parceira, nos doa uma quantidade enorme de literatura bíblica por mês, graças a Deus. Temos riqueza em literatura bíblica. Então,
Quando a pessoa já veio 3 vezes, ouviu a palavra de Deus, entendeu a mensagem, ela ganha como presente uma Bíblia. Se ela vier mais 3 vezes seguidas, ela já começou a ser discipulada e ela vai ganhar mais uma Bíblia, porque nós pedimos também que ela esteja focalizando alguém no seu setor de trabalho, orando por aquela pessoa e falando de Jesus para aquela pessoa. E ela vai levar a segunda Bíblia para evangelizar aquela pessoa e convidá-la para vir para o culto também. E assim nós conseguimos ir trabalhando dentro dos setores e fazendo com que cada pessoa que se converte ali no culto seja um evangelista dentro do seu próprio setor. O nosso alvo é ganharmos os hospitais para Cristo. Vemos como Deus pode mudar totalmente o ambiente hospitalar e salvar mais do que o corpo, a alma eternamente. Atendimento espiritual, mas também na área emocional, através do aconselhamento bíblico. Nós não temos brigado com os psicólogos do hospital. Nós mostramos que os psicólogos atendem problemas como nós atendemos também, problemas de depressão, de angústia, de falta de razão para viver, problemas complexos, patologias complicadas dentro da área de psiquiatria também, mas a psicologia só pode tratar do paciente no ponto de vista humano, usando os recursos do próprio paciente. Nós usamos a palavra de Deus, que penetra fundo no coração e vai usar os recursos de Deus para lidar dos próprios problemas humanos. O aconselhamento bíblico tem tido muito bom resultado dentro do hospital e os profissionais da saúde têm respeitado esse trabalho. Dentro do setor de psiquiatria de um dos hospitais, nós fazemos parte de uma das equipes de psiquiatras, temos acesso a todo o prontuário médico e fazemos um relatório de aconselhamento bíblico que faz parte do prontuário médico do paciente. E é interessante ver como os profissionais, mesmo que não entendam o que estamos fazendo, como estamos usando a Bíblia e nem creiam na Bíblia, veem os resultados na vida dos pacientes e consideram o nosso trabalho. Estamos já dentro desses hospitais há 20 e poucos anos. E graças a Deus temos sido bem respeitados e a palavra de Deus valorizada cada vez mais pelo seu poder na transformação de vidas. Preparação para a morte, uma área que poucos gostam. Quase todos os profissionais da saúde fogem dos pacientes que estão morrendo, porque não sabem o que falar. Quando não há mais recursos a oferecer, como a medicina pode atuar? Talvez só com um tratamento paliativo, só sedando a dor, tirando um pouco da ansiedade do paciente. Mas muitos profissionais fogem desses pacientes, porque quando questionados pelo paciente, doutor, eu vou morrer, fala para mim sobre a morte, o que é a morte, como é isso e para onde eu vou? Quem não tem respostas para a sua vida, não tem o que oferecer. Então, muitas vezes, os profissionais da saúde nos chamam e falam, olha, aquele paciente quer falar com um de vocês, por favor, atenda, porque eu não sei o que falar para ele. E como é importante entrar em socorro ao atendimento médico profissional, suprindo necessidades que a medicina não pode suprir, não tem como atender as questões mais profundas da existência humana. Não só preparamos o paciente para a morte e conversamos sobre morte com o paciente, como também com o seu familiar, que está sofrendo o mesmo processo, passando pelos mesmos desgastes que ele está passando. Mas também acompanhamos, ajudamos esse familiar, choramos junto com o familiar e o acompanhamos até depois do luto. Em muitos casos, não damos conta de cuidar de todos eles, mas em muitos casos, onde estabelecemos um laço mais íntimo, um relacionamento mais próximo, continuamos em contato com as famílias, ajudando-os a enfrentar todo o processo de luto também. Parte recreativa, trabalhamos com artesanato, através de projetos de geração de renda com as mães de crianças hospitalizadas. Essas crianças ficam meses hospitalizadas em tratamento principalmente de câncer e AIDS. E essas mães dormem nas cadeiras do hospital por 4, 5 meses. Deixam os seus outros filhos em casa
com o marido ou familiares cuidando deles. Estão extremamente desgastadas, estressadas, angustiadas, vendo a morte de outras crianças ao seu redor e pensando quando o seu filho também vai enfrentar esse processo. Então, uma vez por semana, tiramos essas mães dessa tensão, desse ambiente tão pesado e as levamos para uma sala à parte, onde fazemos artesanato com sucata. Antes disso, fazemos uma devocional, levantamos os motivos de oração, oramos pelos seus filhos e por elas também. E depois elas fazem alguma coisa com sucata que elas podem vender dentro do hospital e podem continuar a fazer durante a semana. Damos todo esse material também a elas. Temos trabalhado com festas comemorativas. Todas as situações dentro do hospital são comemoradas com mensagens, com brindes especiais e sempre uma leitura bíblica e uma literatura bíblica acompanhando cada presente. Temos corais de igrejas cantando todos os fins de semana nos hospitais. E o coral canta ali de uma maneira bem diferente. Todas as portas de enfermaria são abertas, depois que o paciente permite, e o coral canta andando pelos corredores e volta cantando também, levando um sorriso e a mensagem da palavra de Deus através da música. Temos também um coral de médicos dentro do hospital, um dos hospitais com alunos e médicos do próprio hospital, todos evangélicos, todos que fizeram curso de capelania, e eles cantam 2 vezes por semana no período da noite, quarto a quarto, falando de Jesus, falando o que Jesus fez na vida deles e levando uma mensagem do consolo e do amor de Jesus. Trabalhamos com crianças em muitas atividades recreativas, principalmente contando histórias bíblicas, apresentando vídeos com histórias bíblicas e trabalhando também com recorte, colagem, pintura, vários tipos de artesanato, muitas vezes no leito e às vezes numa sala especial para essas atividades. Na área social, atendemos 6 casas de apoio para pacientes com AIDS. Temos também nessas casas cultos semanais ou quinzenais, levamos alimento, roupas e também aconselhamento a esses pacientes. Cestas básicas, atendemos cerca de 50 famílias mensalmente, essas famílias têm AIDS. Recebemos as cestas básicas como doação através de uma parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie e atendemos a necessidade física desses pacientes. Essa semana ganhamos também muitos cobertores e pudemos doar a essas famílias. Mas tudo isso é feito em meio a um estudo bíblico, em meio a ouvir as famílias, chorar junto com elas pela perda de um dos membros da sua família. E todos os outros participantes da reunião consolam essa família, falando, olha, eu já passei por isso, Deus consolou meu coração e Ele vai consolar o seu também. Então é muito lindo ver essa prática acontecendo. Damos também kits de higiene para os pacientes hospitalizados e dentro de cada kit de higiene, com pasta, escova de dente, sabonete e outras coisas de necessidades básicas, vai uma literatura bíblica para suprimento das necessidades da alma. Conhecendo o campo. Quando nós entramos em um novo campo missionário, temos que saber onde estamos pisando, qual linguagem é falada naquele campo missionário. E temos que estar atentos para aprender quem é essa pessoa a quem vamos ministrar. Quem é o paciente? Alguém doente, fragilizado, em ambiente desconhecido e frio, sem poder, sem os símbolos normais de valor social, angustiado e alarmado e com grande medo do sofrimento. A pessoa de uma hora para outra foi deslocada do seu ambiente de trabalho, da sua família, das suas atividades normais e de repente se encontra num hospital, fora de todas as suas rotinas diárias e totalmente assustado. Ele está inseguro, com emoções de perplexidade, raiva, negação, superotimismo, solidão, está infantilizado, com ritmo de vida interrompido, está confuso, com estado de humor alterado pela dor. Ele também está deprimido, com a autoimagem abalada, talvez cheio de cicatrizes. Ele procura ser compreendido, ele está muito vulnerável,
avaliando a sua vida e com sensibilidade aguçada e reconhecendo a sua pequenez. Com um sentimento de abandono muito grande, ansioso, com medo de perder controle sobre o seu corpo, com sentimentos de culpa e de medo do castigo, inibido em expor seu corpo e em profunda busca de Deus. A família do paciente, como eu disse, sofre junto e ela está preocupada, estressada, mora longe do hospital, está envolvida com o paciente, tem dificuldades financeiras, tem dificuldades de relacionamento, com as emoções abaladas, está aberta a reavaliar valores, está em busca de Deus. O que nós podemos fazer na evangelização aos pacientes? Primeiro, ouvi-lo. Nós nunca chegamos pregando uma mensagem, damos ouvidos, captamos as suas necessidades mais prementes e apresentamos a partir disso a palavra de Deus, através de uma palavra-chave, de uma necessidade básica levantada. Eleni, no momento da partida, né, digamos assim, na agonia da morte, quando o paciente aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador, a sua ida, né, perto do óbito já torna-se mais amena, menos sofrível? Como é que você vê isso? Eu creio que a dor é a mesma, mas a maneira de enfrentar essa dor torna-se diferente nessas pessoas que conhecem a Cristo como Salvador. Primeiro, porque não existe mais aquela angústia por não saber para onde estão indo. Elas têm certeza de vida eterna, têm certeza que receberão um corpo novo, perfeito, sem doença, sem dor alguma, e a certeza que vão estar com o Pai eternamente, encontrando todos os seus amigos que já partiram com Cristo também. Então, essa angústia, a culpa, o medo diminui muito, muito. Temos acompanhado vários pacientes que partem numa paz tão grande, falando que o Senhor está vindo buscá-los. Alguns descrevem falando que uma luz muito suave, como que uma névoa os está envolvendo e que eles sabem que estão partindo seguros. É uma coisa bonita de se ver em meio a tanto sofrimento. E a paz encontrada pelo paciente em Cristo também fortalece a família. E quando essa pessoa está preparada para partir, ela já pode tratar com a família de várias questões difíceis, críticas, talvez que estivessem guardadas como segredos de família durante tanto tempo e que precisam ser tratadas naquela hora antes da partida. Então, essa família também tem condições, a partir da reação do paciente, de enfrentar essa situação e lidar com as questões abertamente. E o paciente realmente parte tranquilo e a família também parte tranquila, fica tranquila e bem assistida e segura nas mãos de Deus. Quero só terminar contando para vocês sobre Doralice. Doralice era uma garota de 16 anos que, depois de uma briga com os pais, tentou o suicídio ingerindo soda cáustica. Teve todo o seu corpo queimado por dentro e, sofrendo muito, foi internada no hospital. Todos os recursos da medicina foram usados para salvar o corpo da Doralice. Depois de 6 meses de muitas cirurgias, litros de soro, sangue, as técnicas mais modernas da medicina, Doralice recebeu alta. 3 dias depois, voltou ao hospital. E dessa vez, o médico que havia investido no tratamento dela encontrou-a, o corpo ainda quente, mas Doralice já estava morta. Ela havia morrido tentando o suicídio e bem sucedido dessa vez através da ingestão de formicida. E esse médico se questionou e pediu perdão. Perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego. Preocupado com os males do corpo, esqueci seu espírito mais doente ainda. É o eterno engano dos cirurgiões que palpam tumores e não se lembram de que há um coração oculto vibrando em ânsias, sonhos e sofrimento. Em sua breve existência, na inexperiência da sua imaturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é impossível curar o corpo sem lancetar os abscessos da alma. Salvar vidas é mais do que salvar corpos, é dar razão para viver. E quem dá razão para viver é Jesus.
nós somos ministros dele dentro dos hospitais.